Olá, a Money Report conversa hoje com o Celson Hupfer. Ele é CEO da Connect, uma plataforma inteligente de recrutamento digital. Vamos falar das tendências de 2020 para o setor de RH. Tudo bem, Celson? Tudo bem, Lucas, como vai? Tudo bem? Celson, antes da gente entrar diretamente no assunto, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre perspectivas. Qual que é a avaliação de vocês em relação ao mercado de trabalho agora em 2020? Tá certo. 2019 foi um ano de recuperação, primeira vez que a gente voltou à casa dos 600 mil empregos gerados, né, com carteira assinada, com crescimento de PIB na ordem de 1 e pouco, 1 e alguma coisa. Ano que vem o PIB deve crescer entre 2 e 2,5, digamos. E aí a gente espera que a gente volte para casa de 1 milhão de empregos, 1 milhão e 200 mil empregos aproximadamente. Ou seja, um ano bastante interessante de recuperação novamente. Então, existe uma perspectiva positiva de um recuo mais significativo dessa taxa de desemprego que hoje é alta, né? A taxa de desemprego não deve recuar tanto, ela recua um pouco, porque se gera tem novos entrantes no mercado de trabalho. Mas tem uma redução, tem uma melhora, assim, com certeza. Isso é um alento importante, porque nós estamos há quase 5 anos, ou um pouco, há 5 anos, num ambiente bastante complicado, né? Que setores você acha que deve ter um destaque maior nessa recuperação? Então, provavelmente os tradicionais, né? Todo o setor de serviços ele deve recuperar relativamente rápido. O comércio já está, a gente já vê um movimento bastante significativo desde o final do ano passado. Mas, assim, algumas áreas em especial tem uma carência brutal e vão aumentar. E ali a carência vai ser mais acentuada ainda, que é todo o setor ligado à tecnologia. Esse mundo ferve. Então, falando agora mais das tendências, qual que é o maior desafio, então, para as empresas em relação a recrutamento? Esse é uma pergunta interessante. Acho que tem mais ou menos uns 3 anos aproximadamente, o mercado começou a apresentar opções mais eficientes para o processo de recrutamento e seleção. Eu sou de uma época em que se recrutava anunciando em jornal e recebendo currículo por carta, né? Isso nos últimos 30, 40 anos mudou muito pouco. O que mudou foi o aparecimento de alguns job boards e o envio do currículo por e-mail. O que se tem hoje, o que se traz hoje são alternativas de botar muito mais tecnologia no processo de recrutamento e seleção para tornar mais objetivo esse processo, para que tanto os candidatos não percam tanto tempo em entrevistas que eles percebem desde a largada que aquele trabalho não era para eles, que eles não vão ser escolhidos, quanto para o recrutador que sentado na frente nos primeiros 5 minutos de conversa percebe que não é esse, que não vai ir adiante com esse candidato. Então, os processos, o grande desafio das empresas hoje é tornar esse processo mais objetivo, conseguir falar com menos gente, mas com gente mais apropriada e mais própria para aquela função, efetivamente. Então você falou em tecnologia. Como as empresas estão se atualizando? Justamente você falou nessa eficiência de contratar um profissional mais qualificado, ser mais eficiente nessa busca. Como que as empresas estão se atualizando? Então, muitas empresas estão buscando plataformas de recrutamento, já tem uma série delas aí no mercado sendo oferecidas, né? Essa é uma das frentes, porque ela permite que os processos sejam objetivados basicamente através da contribuição do próprio candidato, né, que são os chamados processos digitais. O processo digital fundamentalmente, você transfere parte do processo de recrutamento e seleção para o próprio candidato, em que ele preenche testes, ele preenche
os testes da própria plataforma, concede entrevistas digitais, qualquer coisa desse tipo. Então essa é uma das principais frentes que tem ido buscar, que as empresas têm ido buscar. Adicionalmente, elas vão buscar também ferramentas que ajudam na seleção, principalmente na seleção dos mais aptos, dos mais adaptados, digamos, do ponto de vista comportamental. E aí entram testes comportamentais em grande escala, que são uma possibilidade hoje, o que não era até um passado muito recente. Recentemente, até pouco tempo, fazer um teste comportamental custava caro, relativamente caro, especialmente se você pensar que você deveria aplicar isso para centenas de pessoas, e aí o resultado é que se aplicar em uma ou duas pessoas só, né? Então a gente hoje pode falar que as empresas estão investindo em banco de dados, ou então estão se aliando a empresas que têm esses bancos de dados, justamente já para saber, a gente precisa desse perfil, então vamos atrás desse profissional. Porque, por exemplo, como era antigamente de receber currículo, ter que analisar um por um, a gente pode falar nesse sentido? Não necessariamente precisa de grandes bancos de dados. As empresas buscam soluções que façam ou que permitam que mais candidatos cheguem a elas. Uma das alternativas é banco de dados. A outra alternativa muito importante é o marketing digital. O marketing digital ele vende uma determinada posição, uma vaga, como se ele estivesse vendendo um shampoo, um perfume, qualquer coisa assim, né? Então você entra nas redes sociais, nas diversas redes sociais que existem por aí, né? E não só as redes sociais ligadas a emprego propriamente dito, como o LinkedIn, mas você entra nelas e você com palavras-chave, tagueamento, etc., você chega no sujeito mais, o que provavelmente poderia ter algum interesse naquela posição. E aí você não precisa de um banco de dados. O grande banco de dados, digamos, são os usuários de Facebook, de Instagram, de qualquer uma dessas redes. E como filtrar essas informações? Porque muitas vezes a gente pode ver um perfil que se valoriza demais, consegue se vender muito bem, mas na prática não funciona muito bem. Tem que ter aquela entrevista presencial, isso é indispensável? Olha, ela é indispensável especialmente para cargos mais elevados, né? Para cargos menores, ela está quase, ou está se aproximando do dispensável, está se aproximando disso. Essas plataformas elas fazem esse processo. Na medida que elas atraem candidatos, que vêm ou através de um job board ou através das redes sociais, elas atraem os candidatos, esses candidatos são convidados a participar de uma jornada digital, então ele primeiro faz quase que um currículo, o seu currículo voltado, aquele currículo voltado para aquela vaga, com o objetivo de atender aquela determinada vaga, ele quase que faz esse processo nesse processo digital, aí ele é encaminhado para uma série de testes e no final ele é convidado para uma entrevista digital. A entrevista digital é basicamente 3 ou 4 perguntas que são feitas para o candidato para testar diversas coisas, como por exemplo, se quiser testar se o candidato tem um inglês bom, faz as perguntas em inglês, você tem a resposta e conforme ele fala, você sabe se ele tem inglês bom ou não tem inglês bom. Então você não precisa chamar esse candidato. Isso tem um benefício fantástico, que é reduzir a quantidade de pessoas com as quais o entrevistador fala, mas também é muito interessante para o candidato, porque vira um processo democrático. Ele passa a ter oportunidade pelas suas competências e não por N outros critérios. Indicações, por exemplo, ou qualquer outro tipo de critério que o retira do processo assim, sem nada. Então a gente está caminhando para esses processos serem mais transparentes e também eficientes. São mais transparentes, eu diria, mais transparentes, muito mais eficientes, e eu acho que uma coisa que também é legal, que eles são mais democráticos. Democráticos em que sentido? Especialmente nas posições de entrada,
as pessoas têm dificuldade financeira para se aplicar às diversas posições. O que são essas dificuldades financeiras? Tem que se locomover. Você tem custo de ônibus, custo de metrô, o custo do transporte e a sua perda a sua perda de tempo, né, nesse processo. Através de uma plataforma digital dessas, o candidato se aplica diretamente a partir do mobile dele, se aplica diretamente e pode aplicar em 1, 2, 3, 10 vagas numa manhã. E sem ter custo sem precisar sair de casa, sem precisar fazer nada disso, né? Então eu digo que inclusive se torna mais democrático, né, o processo. Falando então mais da Connect, qual que é a atuação da plataforma nesse processo todo? A Connect é uma plataforma que surgiu há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Começamos com alguns clientes e fomos arrumando o processo, a plataforma propriamente dita, e há uns 2 anos nós fomos a mercado efetivamente, né? É uma plataforma voltada para recrutamento em massa, de grandes volumes. Tanto que a gente tem hoje clientes, especialmente no setor de varejo, bastante significativos, de muitas vagas, no setor de call center, setor de saúde, setor de serviços, de grandes volumes de vagas. É uma plataforma focada na otimização desse processo. Nós temos convênios com alguns job boards, mas também utilizamos maciçamente as redes sociais. Uma das principais características, dos principais diferenciais nossos é que a gente faz um marketing digital focado na vaga. Então, cada vaga é tratada como um produto próprio. Ela tem digamos assim, uma agência de marketing digital própria. Isso ajuda muito em atrair pessoas que não estão, porque quando você vai para um job board, o cidadão que está no job board é normalmente alguém que está procurando emprego. Pelas redes sociais, eu vou no cidadão que não está procurando emprego. Eu ofereço um emprego, entro na timeline do cidadão e ofereço um emprego direto para ele. Então isso melhora significativamente a qualidade dos que se apresentam para o processo. Isso funciona mais nos escalões mais altos, em áreas mais estratégicas, ou é no cenário geral mesmo? Então, normalmente se tem a tendência de dizer que funciona mais nas vagas mais padronizadas e mais baixas de entrada, digamos. Então por isso a gente tem muito comércio, telemarketing, esses segmentos de grande volume de mão de obra. Mas eu já contratei CEO através da plataforma, diretor de risco de banco, ou seja, por funções absolutamente específicas, cientista de dados, através da plataforma. Então, ela também existem grupos que têm uma rejeição maior ao processo digital. E estranhamente são os grupos, estranhamente um dos grupos que tem alguma rejeição é o grupo, estranhamente é o grupo de tecnologia, né? Mas não tem a ver com o fato de ser digital, tem a ver que eles não precisam procurar emprego, eles são procurados o tempo inteiro, né? Tem uma carência monstruosa Então, um mercado bem dinâmico. É um mercado absolutamente dinâmico. E fora desse mercado, outros mercados, qual que é a avaliação de vocês, principalmente focando no alto escalão? Está sendo possível encontrar profissionais qualificados ou demanda uma capacitação ainda para atender a exigência das empresas? Então, são duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, a gente está com aproximadamente 4 anos de crise, né? Então, muita gente que ficou fora do mercado e está fora do mercado há muito tempo se desatualizou, e esses vão ter dificuldades se não se atualizarem, se não buscarem atualizações urgentemente, eles vão continuar ficando fora desse mercado. Então isto é um fator importante de um lado. De outro lado, existem grupos que têm alguma rejeição ainda aos processos digitais. Quando a gente olha para por exemplo, só para o quesito entrevista digital, nos Estados Unidos, aproximadamente 80%, nas plataformas dos Estados Unidos, aproximadamente 80% dos candidatos fazem entrevista digital. A gente não chega a 40% aqui no Brasil.
As pessoas param, travam diante da entrevista digital, travam. É uma coisa que a gente precisa trabalhar num processo de inclusão maior. Então, assim, quem quiser o emprego, mudar de emprego, vai ter que superar essa barreira. Vai ter que superar essa barreira, porque o mundo está indo para isso. Todas as plataformas têm seu processo de entrevista digital e isso, o candidato, uma grande parte delas, não segue adiante se não gravar a sua entrevista digital. E a entrevista digital é um processo relativamente simples. É você pensar que você está diante de um recrutador. Basicamente, ele te faz perguntas e você responder como se estivesse diante de um recrutador. O que acontece é que às vezes você quer gravar essa entrevista digital no carro, indo para casa, quer gravar sai da sua sala no escritório e vai gravar no banheiro, coisas desse tipo. Não funciona, né? Falando disso também, as empresas precisam também ter algum ajuste. Eu falo, por exemplo, a empresa pede para aquele que está sendo recrutado gravar um vídeo, sendo que é para uma vaga que não é muito do perfil de quem fica gravando um vídeo como se fosse um youtuber. A empresa também tem que ter essa consciência? Eu acho que a questão da empresa com o processo digital é mais complicada do que isto ainda, né? As empresas, a decisão de mudar o processo é uma decisão que normalmente passa pelo CIO da empresa, pelo vice-presidente de RH, pelo diretor financeiro ou até pelo CEO da empresa. Normalmente passa por isso. E ela é implementada pelo recrutador, que está lá na base do processo como um todo. E esse recrutador, ele está acostumado aos seus modelos tradicionais. Então, algumas empresas entram nesse processo de transformação digital do seu RH e esquecem que isto é uma mudança de gestão absurda, muito significativa. E com isso elas não treinam ou não fazem com que suas equipes se adaptem a esse processo. Então, a questão mais significativa, ela está aí, em que há uma resistência. Como há uma resistência à mudança, há uma resistência do recrutador, muitas vezes, em fazer a mudança. Ele está acostumado ao seu modelo tradicional, ao seu modelo antigo e tem dificuldade. Na questão da entrevista digital, hoje qualquer pessoa faz entrevista digital. Eu tenho exemplos maravilhosos de entrevista digital. Um deles, eu me lembro de uma senhora para uma função de limpeza de uma grande rede de planos de saúde, para uma função de limpeza. Ela tinha certamente dificuldades no manejo do equipamento e a gente observava o início da gravação com a observação: vai agora, mãe. Era assim, o filho estava ajudando a mãe a gravar aquilo. Isso, ou seja, há uma busca nessa direção. É muito legal como isso se processa. Celso, para a gente fechar essa entrevista, então, queria que você falasse um pouco sobre o futuro desse setor de RH. Dá para fazer alguma projeção, algum prognóstico do que pode ocorrer nos próximos anos? Dá, eu acho que é interessante, sim. O RH certamente é uma das áreas mais estratégicas, e vai se tornar. Ele foi esquecido durante muito tempo. O RH se tornou durante muito tempo subserviente ao negócio na formulação das estratégias. E isso levou a inúmeros erros e alguns acertos também, porque o negócio, a área de negócio enxerga o negócio, basicamente. E o RH precisa avaliar a entrada do componente humano, do grande fator que é o fator humano nesse processo. Com esses processos, com o RH se tornando mais tecnológico, buscando ferramentas, não só na área de recrutamento e seleção, que objetivem mais, que tornem o processo mais eficiente e que tornem ele melhor do ponto de vista de acertar melhor nas contratações, o RH consegue se tornar mais estratégico. Então,
Por exemplo, se você pensar na busca de vaga num job board, você tem uma vaga, o analista de RH entra, busca aquela uma vaga e na área seguinte ele tem outra vaga, ele vai e busca. Então ele digita uma série de informações, etc, e retira um candidato daquele processo. Quando você pensa num modelo digital, o analista precisa pensar na descrição da função, precisa pensar muito mais nela. Quais são os requisitos daquela função, o que aquele sujeito precisa fazer, vai ter que fazer, quais são os benefícios, quais são os diferenciais. Ela precisa vender a função muito mais para o candidato. Neste sentido, ele se torna estratégico. E aí, esse mesmo approach ele vai replicando para as outras vagas, ele não precisa ficar pesquisando toda hora. A partir de então ele passa a receber candidatos mais aderentes àquele propósito que ele se colocou. Celson, muito obrigado mais uma vez pela visita, pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigado e estamos à disposição. O Money Report conversou hoje com o Celson Hooper, ele é CEO da Connect. Obrigado pela atenção e até a próxima.